Então vou retornar aqui a nossa guia de slides, tá? Vamos ver agora como alterar o plano de fundo. Bom, agora já ficou mais fácil, né, pessoal? Na videoaula anterior a gente viu que clicando com o botão direito aqui a gente tem a opção de layout do slide, plano de fundo, de design de slide, transição de slides, né? Da régua, do colar, tá? Que a régua é essa reguinha que mostra aqui em cima para vocês e na lateral, que muitas vezes ela está assim desabilitada, né? Então se eu quero saber mais ou menos o posicionamento, quero ver o posicionamento do texto, né? Eu habilito ou desabilito essa opção. Mas agora no momento eu quero modificar o plano de fundo da minha apresentação, tá? Então o que eu vou fazer? Clico com o botão direito, plano de fundo, vai abrir essa janelinha aqui, tá? Vou fechar aqui para mostrar a opção que eu tenho através do menu também, ó, menu formatar, plano de fundo, tá? Então só retomando, pessoal, tudo que eu precisar do meu sistema está no meu menu principal, certo? Aqui são teclas de acesso mais rápido, tá? Então se vocês não encontrarem alguma coisa nesses botões que tem aqui, tá? Por favor, utilizem o menu principal. Então, aqui tem, pessoal, o preenchimento do plano de fundo e mostra aí para nós como é que está o título do slide, como é que está o texto com marcadores, o padrão mais ou menos de cores, né? Se eu for inserir um gráfico, ele vai ficar com essas cores. Se eu inserir uma imagem, um desenho, né? Uma autoforma, ele vai ficar nessa cor, tá? Os meus marcadores, né? Vão ficar com pontinhos, tá? E mais ou menos uma visualização do layout de vocês. Aqui eu tenho as cores, ó. Vou mudar lá para uma cor preta, ó. Mudou o fundo para uma cor preta, me mostrou, tá? Como ficaria o meu slide se eu usasse essa cor. Vou mudar lá para essa corzinha aqui, ó, tá? Então eu estou mexendo com o meu plano de fundo, estou mudando a cor do meu plano de fundo, né? Aqui eu tenho algumas cores já padrões. Eu tenho a opção de mais cores, né? Que ele me mostra na guia padrão aqui, ó, uma estruturação de cores que conforme eu for clicando dentro, né, da minha estrutura, aí eu vou tendo cores diferentes. Eu vejo embaixo a cor atual que eu estou usando e a cor nova. Então vou pegar esse laranja aqui e vou dar um OK. Olha, aplicou o laranja, tá? Tenho ainda dentro de mais cores a guia personalizar, né? Que aí eu posso jogar, ó, dentro dessa paleta, tá? As cores. Tenho ainda um padrão, né, de RGB para definir a cor. Para quem trabalha aí com páginas de internet, coisa assim, tem uma definição mais clara. Não é o nosso caso agora de ensinar vocês o que é um padrão RGB, né? Mas é só para conhecimento mais breve. É um padrão de cor de vermelho, um padrão de cor de verde e um padrão de cor azul, ou melhor, uma intensidade de cada cor combinadas, tá? Formam a cor resultante. Então vou usar um azul clarinho aí, tá? Posso aqui selecionar o quanto ele é mais claro ou o quanto ele é mais escuro, tá? Dentro da mesma paleta. Se eu der um OK, vai aplicar aquela seleção. E tenho ainda dentro dessa caixinha os nossos efeitos de preenchimento, tá? Então aqui que eu posso usar um gradiente, né, que é um padrão de cores que a gente, por exemplo, uma cor só, ele pega uma cor sólida usando, né, as configurações daquela cor, mudando de claro para escuro, ó, então posso usar essa configuração. Duas cores, vamos supor, pego um azul mais claro, um azul mais escuro, né? Então tenho aqui a definição. Aqui em sombreamento, como vai ser o sombreamento horizontal, eu tenho 4 opções de sombreamento, né? Então conforme eu selecionar aqui, eu tenho um exemplo de como vai ficar no meu layout. Na vertical, na diagonal, diagonal para baixo, do canto, tá? Do título,
né? Então algumas variações diferentes. Tenho ainda as funções pré-definidas, que daí o PowerPoint me traz, né, algumas pré-definições. Então pegar aí uma neblina, né? Então são padrões de cores que eles escolheram, e aí tem as mesmas configurações de sombreamento que já tinha antes. Tenho ainda textura, tá? Que eu posso escolher uma textura padrão das que existem aqui, né? Para aplicar, vamos supor, um efeito de madeira, um efeito de água, um efeito de tecido, né? Então de esteira, de tecido, tá? De tela. Tenho padrões específicos para usar de fundo, que não é muito usual, tá? E ainda posso selecionar uma imagem para aplicar de fundo. Clico aqui em selecionar imagem, vou lá onde tem as minhas imagens, vou pegar aqui Atacadouro, vou dar um inserir, olha lá, todas os meus slides vão ficar dessa maneira. Repito, tem muita gente aí que usa imagem por imagem, imagem por imagem, imagem por imagem, vão adicionando slide por slide, mudando a ordenação, tá? Não precisa nada disso, tá aqui, ó, plano de fundo muda, claro, se eu quiser inserir aí um por um, tá? Questão do gradiente, né? Eu disse um por um antes, pessoal, porque tem uma opção bem mais fácil de a gente usar, que a gente vai trabalhar com o slide mestre mais na frente, vai fazer a configuração no slide mestre e isso vai ficar para todos os slides, tá? Então aguardem numa próxima videoaula. Então, pessoal, vou usar aí uma textura, né? Vou pegar aí duas cores, vou usar esses azulzinhos e vou pegar essa configuração. Vou dar um OK, olha lá como é que ficou, né, meu slide, já deu um visual diferente, tá? Eu posso aqui aplicar a tudo, que vai aplicar a todos os slides que eu já tenho criados, isso até mesmo os que eu vou criar, ou aplicar aqui que vai funcionar só para o slide onde eu estiver nesse momento, tá? Cancelar e o visualizar. Cliquei no visualizar, mudou, né, para aquele ali, tá? Se eu botar aplicar, ele aplica naquele. Se eu botar aplicar a tudo, ele aplica a todos. E se eu der um cancelar, ele volta à configuração que eu tava. Então eu vou botar aí aplicar a tudo, tá? Só para a gente ter uma base aí de como ficou. Não ficou uma configuração muito legal, tá? Ficou meio escuro, né, pessoal? Vimos lá, a gente usa um fundo muito escuro, a gente tem que trabalhar com fonte clara e assim por diante, que poderia ajudar um pouco aqui, vamos supor, eu adicionar uma sombra para dar uma quebrada, tá? Que é uma função no PowerPoint, né? Que tem, então ele cria uma bordinha branca, no caso quando estou trabalhando com fonte escura, quando estou trabalhando com fonte clara ele cria uma sombra mais acinzentada, né? Então diferenças aí, tá? Ajustadas. Então vou criando da forma como eu achar melhor. Criado o nosso plano de fundo, na próxima videoaula vamos ver como fazer as transições de slides, inserir imagens, clip art, né, fotos salvas no computador e assim por diante.